pastor. Não é porque ela está com vergonha, não. É porque a presença de alguém no culto intimida ela. Tem pessoas que vão no culto, às vezes numa congregação, irmão, e ela fica olhando para o dirigente com um olhar de intimidação. E tem, às vezes, a nossa limitação humana, que a gente às vezes recua. Não vou pregar não, o André, não vou não. Mas por que, mãe? Não, aquele irmão, eu tenho medo daquela pessoa. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Esse mesmo demônio que atingia lá na sinagoga, ele às vezes quer ficar no meio, ele quer entrar no meio dos jovens. Vem, minha filha, vem. Ai, mano, não vou não. A fulana, ela tá me olhando. Como disse aqui a tradução, ela tá me espiando. E se eu errar? Se errar, a gente ajuda. Se errar, a gente adora junto com você. Mas não deixa ninguém te intimidar. O que Deus tem para você fazer na casa dele, você vai fazer. Jesus é o maior exemplo. Ele está vendo os olhares. Oh, meu Deus. Ainda nesse tempo, esse demônio está encontrando legalidade na mente de muitas pessoas. É só você, porque tem hora que dá nojo a internet. Eu estava conversando com meu esposo, acho que ainda hoje. Gente, qual o prazer que a pessoa tem? E qual o serviço que ela presta para o reino do céu? Ir para uma rede social, ir para um WhatsApp, ir para um YouTube, um canal de YouTube, para detonar um pregador, para difamar um cantor, para falar mal. Aconteceu no culto de quinta-feira. A irmã, o irmão, será que salva alguém isso? Alguém é edificado? Alguém tem mais vontade de servir a Deus? Não, pelo contrário. Tem pessoas que começam, eu não vou mais não. Eu não vou ouvir mais o pregador não. Você viu o que estão falando dele? É o mesmo demônio, irmãos. É o mesmo demônio da intimidação, que quer calar às vezes profetas, que quer calar aquele que quer fazer a obra de Deus. Porque eu quero te dizer uma coisa: aonde tiver o ser humano vai ter erro, vai ter falha. Aonde existe uma máquina não tem falha. Ela é programada e ela faz o que tem que fazer, mas o ser humano não. Agora Jesus, ele nunca nos decepciona, ele nunca erra, ele nunca falha. Olha para Jesus. Observadores culturais, observadores que não vai no culto, que não ligam uma internet para adorar a Deus e receber o que ele tem dele. Não, ele quer achar um erro. Olha, o culto foi uma bênção. Olha, Jesus está salvando. Está nada. Você viu o que aquele pastor falou? Você viu? A pessoa às vezes liga a internet para observar, fixar em alguém. Mas Jesus me dá um exemplo. E que eles estão observando Jesus para tramar, para matar ele. E ele disse: um dia na sinagoga é dado a ele a palavra, e ele lá abre a palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para libertar. Ele não deixou de fazer porque estava observando ele, porque estavam espiando ele. Ele fez o que tinha que fazer, em nome de Jesus. Olhe para o Cordeiro, olhe para o Cordeiro. Esses dias nós estamos sendo ministrados que o nosso olhar tem que estar no alfa, no ômega, no princípio, aquele que é o princípio, aquele que é o fim. Eu te digo mais: o teu olhar tem que estar no leão da tribo de Judá, no leão da tribo de Judá. Esses observadores, eles entram vazios e saem oco. Meu Deus. Desprezam o privilégio de serem alcançados e abençoados pela graça de Deus. É o direito da minha imaginação. Isso não está na Bíblia, não estou pregando nenhuma doutrina. Direito de eu imaginar. Eu fico cá pensando, no dia do julgamento final, se esses homens,
se essa corja de pessoas, elas não se arrependeram naquele grande dia, gente, não vai ser arrependimento, vai ser remorso. Eu estive na reunião com ele, ele estava lá, é ele estava curando, e eu estava observando ele para derrubar ele, para matar ele. Irmãos, que nós não estejamos nesse grupo, mas que nós estejamos no grupo daquele: vinde benditos e fiéis, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos que foram mesmo doentes, aflitos, sentindo dor, às vezes capengando, às vezes sentindo muitas situações, mas vocês foram me adorar, vocês me serviram, independente das circunstâncias críticas e acusações. Se você tem frequentado algum lugar, você que está me ouvindo, e lá tem alguém te intimidando, alguém está te observando, e o inimigo quer fazer você recuar, tem uma palavra de Deus para você nesta noite: não vai recuar, você não vai recuar, você vai seguir os passos do teu Senhor, o meu Jesus, o teu Jesus. Você não tem compromisso com essa gente, você tem compromisso com aquele que morreu e ressuscitou e vive está para todo sempre. Aleluia. Mas só que tinha um outro observador no culto, que estava observando os observadores. Oh glória, eu amo a Jesus por causa disso. Antes deles observarem ele, ficar na espreita dele, Jesus já estava observando eles. Mas Jesus também estava observando a intenção do coração de quem estava chegando para adorar. Glória, aleluia. Você sabe que para muitos irmãos esse culto de hoje, ele começou ontem. Ele começou ontem. Ontem, eu creio que alguns que estão aqui, quando começou a arrumar o uniforme do serviço, começou a arrumar a mochila do serviço, foi antes de ajoelhar para orar, para dormir, ele falou: amanhã eu vou no culto, só que eu tenho que calcular, não vai dar tempo de eu vir em casa, aleluia, não vai dar tempo, então eu vou levar uma roupa na mochila, eu vou trabalhar, eu sei que talvez o chefe, ele está me perseguindo, vai fazer, irmãos, e você não acha que Jesus viu isso não? Aleluia. Você não acha que Jesus viu, que Jesus ouviu ontem você orando e falando: Jesus, não deixa eles segurarem eu no serviço não, eu quero estar lá na quinta-feira, eu preciso, Jesus, tu sabe como está minha alma, tem algo me errado, e eu vou lá, o pastor André vai estar lá, a igreja vai estar lá. Jesus viu ontem, Jesus observou, eu e você nem está sabendo, mas Jesus já estava observando um crente aflito, angustiado, cheio de problema, orando e pedindo: Jesus, eu quero estar no culto amanhã. E você conseguiu chegar, você está aqui, você veio, Ele está te observando. Glória. Em outra feita, Jesus está no mesmo lugar de culto dos sabichões da lei, dos poderosos, dos ricaços, que pegavam as primeiras fileiras para serem vistos. Os pobrezinhos, os simples, se sentavam encolhidos lá atrás. Eu fujo um pouquinho do contexto de Marcos 3. Chegou a hora da oferta, chegou a hora do ofertório. Levantou os poderosos, que eles eram identificados pelos seus mantos. Diz os historiadores que os mantos dos ricos, eles eram não precisava nem dizer que era rico, não precisava nem você conhecer a história da pessoa, só de você olhar para o manto dele, esse aí tem. E Jesus está observando. Vem um poderoso, coloca moedas de ouro. Vem outro poderoso, coloca moedas de prata. Jesus está observando. Você sabe que Jesus está observando nós nesse culto? Aleluia, glória, aleluia, glória, glória. Quando eu era pequena no grupo infantil, as tias,
elas tinham, não sei de onde que elas tiraram isso, né? Não sei se foi alguma irmã que teve visão, mas ela, quando nós começávamos a falar demais, elas falavam assim para a gente: tem um anjo no culto. Não sei se é alguma criança da minha época, acho que não tem quase ninguém da minha época. Tem um anjo no culto, hein? Ele tem uma prancheta e ele fica anotando tudo que a gente faz, e depois do culto ele sobe e entrega. Quantas vezes eu ouvi a tia: nossa, eu tinha um medo desse anjo, eu nunca vi ele. E tinha um anjo de verdade mesmo, que era um monchaleira. Mas esse anjo, ele tinha uma ponta de um dedo, que nós, quando ele aproximava, a gente sumia. A gente quase sumia dentro do banco, porque o beliscão do monchaleira era tão doído. Ele era anjo de carne e osso. Mas os olhos do Senhor estão observando. Está observando. O Senhor está observando. Eu estou te observando, vendo a cor da sua roupa. Ele não. Ele está olhando lá dentro da sua alma. Sabe? Aquele choro que você não tem coragem de contar para sua esposa, que você não tem coragem de contar para o seu esposo, que você não tem coragem de contar para sua mãe, você não tem coragem de contar para o teu filho. Jesus está observando, Ele está olhando lá dentro, Ele está vasculhando aqui dentro, aleluia. E os poderosos estão chegando diante do lugar de ofertório, está fazendo pose, está ofertando para todo mundo ver. Mas vem uma irmãzinha com a mão bem fechadinha, e ela chega perto do ofertório, não tem coragem talvez nem de levantar a cabeça, e ela fecha a mão e solta. Quando ela solta, Jesus fala: aí ó, essa aí ofertou tudo, porque vocês estão ofertando o que está sobrando de vocês, mas ela não. Quem viu? Foi Jesus que viu, esse observador, gente. Oh glória, aleluia. Às vezes a gente entra numa congregação, a gente chega num culto e a gente senta, a gente adora, a gente só lembra que alguém talvez não limpou a igreja, porque a gente vê um copo, ou às vezes vê um biscoito que uma mãe para uma criança ficar quietinha, aí a gente fala: as irmãs não limpou a igreja hoje. Mas quando está limpo, ninguém observa. Mas você sabe de uma coisa? Jesus bem observou alguém hoje, indo lá na congregação, limpando o banco. Jesus observou hoje coisas que ninguém viu, mas você fez para Ele, e Ele está observando. E Jesus está observando. Sabe quem Jesus estava observando naquela sinagoga? Quem tinha ido ali não somente para ouvir a lei, não somente para cumprir um ritual, mas que necessitava de um milagre. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, com um certo detalhe, que esse moço que está lá no meio, escondido lá atrás, a mão mirrada dele era a mão direita. E diz os comentaristas e estudiosos que a mão direita para uma pessoa do Oriente, ela tem é diferente, porque irmãos, a gente lê a Bíblia hoje, a gente não presta atenção nos detalhes, que são pormenores muito importantes nessa época. Dizem que até hoje, eu não tenho certeza porque eu não fui lá e não sei, mas diz que até hoje a mão direita é de suma importância, e dá para entender que na Bíblia isso também tem valia. Por exemplo, a destra do Altíssimo, a minha destra te susterá, ou seja, a minha mão. O próprio Deus dá muito valor à mão direita, porque com a mão direita, diz os historiadores, que um judeu, um beduíno, uma pessoa daquela região oriental, ela come. E nessa época bíblica não se usava talheres como nós usamos. Eles comiam com a mão direita, e com um pedaço de pão eles participavam de alimentação comunitária. Era uma vasilha no centro e eles molhavam o pão no bocado. Então a mão direita era a mão mais cuidada. Então entenda comigo, se esse homem está
com a mão mais, a parte do corpo que era supervalorizada naquela época, mirrada. Porque diz os historiadores que a mão esquerda, qualquer pessoa sabia, era considerada às vezes até imunda, porque eles às vezes atravessavam regiões de deserto, lugares que não tinha muita facilidade de água, então era a mão que muitas vezes não se fazia tanta asepsia, mas a mão direita era super limpa. A mão esquerda, eles tocavam, eles faziam coisas que a deixavam suja, imprópria para uma alimentação. Pensa o constrangimento desse homem. Mas aí, os observadores calculistas, os observadores religiosos, ele não está nem aí pelo seu constrangimento. Nem dói neles se você tem ou se você não tem oportunidade. Nem dói neles o que está mirrado. E se o que está mirrado está causando constrangimento, sofrimento e escassez, ele é calculista e frio. Mas Jesus se importa, tá? Eu vim aqui para te dizer, pelo poder da palavra, Ele se importa, Ele se importa, Ele se importa. Ele observou, Ele sabia. Talvez aquele homem andava, não sei, a Bíblia não diz, mas talvez ele andava com aquela mão meio que escondida. Quando chegava na hora das refeições, a Bíblia não diz, mas pelo contexto cultural, eu quero crer que ele era meio que excluído. Quem sabe até a família. Sabe lá onde ele botou a mão esquerda? Não dá. Não, o seu prato é diferente. Você vai comer para lá. Porque a nossa mão a gente tem certeza. Ô glória. Quero te dizer uma coisa. Eu vou repetir uma palavra que um dia eu disse para um moço. E eu repito essa palavra, eu não preparei para dizer isso, mas o Espírito Santo de Deus me manda dizer outra vez. Eu disse essa palavra para um moço na porta da garagem. Toda humilhação, ela tem um ponto final determinado por Deus. Talvez o que está errado na sua vida, em vez de servir de sentimento de compaixão, está servindo de conversas, de rodas de amigos, comentários, churrasco, aonde as pessoas, você não sabe se é o centro da conversa, está errado. Acabou, não tem como trabalhar, não tem como participar dos eventos, mas o Senhor veio nesta noite e Ele diz: eu estou observando. Eu estou observando os observadores e estou observando você. Sabe por quê? A mão estava mirrada. Ele era excluído talvez de participar das refeições. Ele estava ali como talvez um amaldiçoado, porque justo a mão mais importante da época não estava prestando para nada, mas nem por isso ele deixou de ir no culto. Oh glória. Você podia dar um glória agora? Dá um glória. Dá um glória. Estava mirrado, mas ele estava no culto. E eu observo na Bíblia, fugindo ainda outra vez desse contexto, eu já vou para o final desse contexto de Marcos. Algumas pessoas me inspiram, sabe? Pessoas que, apesar dos seus níveis de problemas, elas não deixavam de ir no culto. Lembra comigo? Vamos para o culto, Ana? Não vou não, Eucana. Vamos embora, Ana. A Bíblia diz, todo ano Eucana andava uma distância enorme. Agora eu fico pensando, você pensa na cabeça do Eucana quando ele chegava lá para adorar. O brigueiro, a Ana chorando de um lado, aquela Penina oprimida, perturbando a mulher que ele amava, as crianças perturbando a Ana. Vamos para o templo, não vou, chorando. Mas estava lá.
estava lá no culto. A casa estava pegando fogo, mas ele estava lá no culto. Chegava lá e oferecia a oferta para Deus. Você quer ver outra que me inspira? Vai no culto, irmão? Vou. Talvez ninguém dava carona. Os outros passavam depressa. Está indo para o culto, irmã?